Mas vamos lá, eu quero continuar falando nessa noite. Eu estou falando e saí daqui quinta-feira passada falando assim, essa palavra tinha que ser de domingo, porque muitos pais só vêm de domingo. Mas domingo eu vou desafiar, domingo não vou estar falando, mas vou pedir para o pessoal aí incentivar e falar. Obrigado, Rafinha, você percebeu, alguém percebeu que estava me incomodando, né? Tá, obrigado. São palavras muito importantes para construção de uma família, porque a educação dos filhos, num tempo que nós estamos vivendo, e daí vai falar, puxa, mas eu sou filho, eu não tenho filho, é para você constitui uma família, você faz parte dessa família, você pode ser bênção nessa casa, mesmo não sendo pai, você já pode ir aprendendo algumas coisas, e nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo tem atacado demais os nossos filhos, crianças e adolescentes. A gente estava conversando esses dias, acho que com o Lucas, que um bom tempo atrás, 25 anos atrás mais ou menos, o Lucas tinha acho que 2 anos de idade na época, a gente assistiu uma fita de José Irion, um pastor que começou a falar muito sobre as artimanhas do inimigo para destruir as crianças. E começou a falar como que o inimigo Satanás estava usando os desenhos animados, a televisão e tantas coisas, como aquilo estava incentivando a homossexualidade e tantas outras coisas, a violência, a pornografia e tudo aquilo que hoje a gente está vendo. E lá atrás mas será? Será que um desenho animado faz isso? Será que um programa de televisão, a gente ficava na época, a gente assistia, ficava, nossa, não vou assistir mais, vou queimar tudo dos discos, vou queimar gibi. O Lucas queimou tudo, né? Jogou fora, sei lá, tinha coleção de gibi. E a gente, a hora que assistia, ficava, saía, nossa, impressionado. Passava uma semana, 2 semanas, passava um mês, aquilo ia esfriando, falando, você quer saber, deve ser tudo bobeira isso daí, acho que não tem nada a ver isso daí. Vamos assistir, vamos fazer, vamos... E hoje, passaram-se 25 anos, 30 anos, a gente tem percebido de como aquele pastor e tantos outros que falavam na época, eles tinham razão. E hoje a gente tem colhido a humanidade, o mundo, e infelizmente a igreja, porque isso chegou na igreja, isso chegou nas famílias da igreja, porque lá atrás os pais ouviam pregações como essa, e a gente preferia acreditar nos programas de televisão, a gente ficava assim, não, acho que não, acho que isso é inofensivo, acho que isso é bobeira. E assim foi, e quantas famílias, e como a igreja foi atingida. E hoje, a igreja, profetas e mais profetas têm se levantado. Mas também cabe à igreja hoje, cabe a você como pai, cabe a você como filho, ouvir como nós ouvíamos lá atrás e falar assim, é verdade. Ou de repente falar assim, não, acho que eu não ligo. E daqui a um tempo está colhendo a consequência. E para mim, está cada dia pior. As consequências que nós estamos colhendo hoje já são extremamente danosas. Mas eu acredito que as que vamos colher daqui 5 anos, 10 anos, se não mudarmos o rumo da história, meu querido, se Jesus não voltar, eu sinceramente tenho medo do que vai virar isso daqui. Eu tenho medo. A palavra de Deus fala, se esse período não fosse abreviado, se Deus não abreviasse esse período, quando Deus está falando desse versículo, esse texto, essa passagem, está falando sobre o tempo do fim, sobre o tempo de esfriamento, de apostasia, da inversão de valores, está falando do caos que vai virar isso daqui, está falando, se Deus não abreviasse esse tempo, a gente não ia suportar.
A gente tá achando difícil, mas está suportável ainda. É que vai piorar ainda se a gente, de alguma maneira, não se posicionar e não fizer. E cabe a nós falarmos. E Deus me trouxe algo, porque o que a gente fala, o que a gente mais fala e mais ouve é o seguinte: nossa, tá difícil criar filho nesse tempo. Tá difícil, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. E daí Deus me trouxe aquela passagem que eu falei de Êxodo 2, de 1 a 10. Queria que você abrisse a Bíblia. Eu já comecei falando como o tema criando filhos para Deus em tempos difíceis. E Deus me trouxe essa revelação de como Joquebede, mãe de Moisés, num tempo que, se hoje a gente acha difícil, naquela época, Joquebede e Anrão, eles tiveram que enfrentar coisa muito pior. Mas eles conseguem criar filhos, e não só Moisés, que foi o libertador, o grande libertador, mas os seus auxiliares. Moisés foi auxiliado por Arão, o seu irmão, e Miriam, a sua irmã. Então Joquebede, essa família, essa mulher, ela num tempo terrível, e você pode conferir isso no capítulo 1, eu não vou voltar a ler tudo de novo, eu li vários versículos do capítulo 1, mostrando que o faraó, percebendo que o povo de Deus estava crescendo, aumentando, que o povo de Deus estava prevalecendo. Faraó é a personificação de Satanás. Na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala sobre Faraó, é como se fosse uma representação de Satanás. Satanás, então, percebendo que o povo de Deus estava aumentando, crescendo, se fortalecendo, fala que ele fica furioso e ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. E com astúcia, ele desenvolve um plano: vou escravizar. E daí, não só escravizando não resolveu, porque o povo continuava crescendo, o povo de Deus. Deus abençoava aquele povo. Então ele fala: não, vou escravizar e vou colocar opressão, eu vou pedir para os soldados oprimir mais, bater, piorar muito a vida deles. Mas nada disso adianta. Daí eles cresciam mais. Daí por último, a última atacada, o faraó fala assim: não, eu vou matar os meninos, todo menino, toda criança que nascer e for homem, eu vou matar. Mas daí Deus ainda usa parteiras lá que não obedecem. No final ele fala assim: olha, todo o povo do Egito, se vocês virem, perceberem um israelita ou uma israelita grávida, hora que ela der a luz, se for um menino, vocês estão autorizados a matar. Matem todo israelita. E daí essa ordem não é para soldado, essa ordem é para todo o povo, para todo o Egito. E o Egito, assim como o faraó é a personificação de Satanás, o Egito para nós é o simbolismo do mundo. Hoje nós estamos vivendo isso, uma ordem de Satanás: matem as famílias, destrua esse povo de Deus, esse povo que ainda tem alguma cultura diferente, que insiste a desenvolver, a dar continuidade aos planos e propósitos de Deus, porque nada mais o intento de Satanás ali em Faraó era o quê? Era destruir, acabar com os planos de Deus para aquela nação. Hoje os planos de Satanás continuam, destruir os planos e propósitos de Deus para o povo dele aqui. E você faz parte do povo dele aqui? A tua casa, a tua família faz parte disso? Faz ou não? A minha faz. E se levanta um faraó hoje e usa o mundo todo, tem uma ordem: mundo, destrua, matem um bebê, ou seja, destrua os planos de Deus, destrua as famílias do povo hebreu, destrua as famílias da igreja, destrua todos os projetos que Deus tem para esse povo aí. E o Egito, ou seja, o mundo, tem ouvido e tem executado muito bem. Tem usado artistas, filósofos, influenciadores,
tem usado a modernidade, a mídia, a internet, tudo aquilo que é bom, tem um monte de coisa boa, mas o inimigo usa para o mal. E isso daí ele vai sempre, sabe aonde? Sempre em criança, porque ele quer pela raiz. Vai lá, em Moisés foi assim, lá no Egito foi assim, com Jesus, você lembra? Qual era a ordem de Herodes? Mate os bebês de 2 anos para baixo, porque eu sei que depois que vai crescendo vai ficando mais difícil. Mate, destrua as crianças, os adolescentes, pegue, já vamos através de tantas coisas. Agora cabe nós fazermos o que Joquebede fez, porque Joquebede, numa situação dessa, onde não tinha muito recurso, onde ela era uma escrava, ela tinha que obedecer, ou senão ia morrer. Mas ela escolhe, e daí por isso que eu falo, como uma mulher dessa consegue criar 3 filhos, 3 líderes, 3 homens, 2 homens e uma mulher, e que desenvolve e que consegue cumprir os planos de Deus para a vida deles. Daí nós temos muito a aprender, e eu comecei a falar semana passada, e eu não só vou, essa noite, eu não quero só apenas passar algum ponto novo, talvez eu tenha mais um ponto para colocar, mas eu quero voltar a repassar alguns pontos que eu passei e complementar algumas coisas que eu achei importante, que eu percebi que não passei pelo tempo. Então eu queria falar como uma mulher como Joquebede consegue criar filhos vencedores, filhos que cumpriram o propósito de Deus. E como nós podemos fazer isso hoje, como a família do povo de Deus, como as famílias cristãs podem criar os seus filhos em meio a um tempo como esse, de ameaças, onde o inimigo fala, matem, destrua, roube, faça o que for preciso para destruir os planos que Deus tem para essa casa, para essa família. E Joquebede pode nos ensinar. Eu falei como fazer isso. O primeiro ponto que eu passei foi Joquebede. Vamos lá ler, né? Eu não li o texto. Vamos ler versículo de 1 a 10, capítulo 2 de Êxodo, por favor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, por conta dessa ordem. Era uma ordem para matar os meninos. Quando já não podia mais escondê-lo, porque é o que ela fez, enquanto ela pôde, ela fez de tudo para esconder, para proteger o seu filho, porque ela não aceitou aquela ordem. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino, Miriam, aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino, a própria Joquebede. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, depois de grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Essa história você conhece, é muito conhecida, então a gente sabe, Moisés tinha uma ameaça de morte sobre a vida dele, mas por conta de uma atitude da mãe, ele teve a vida salva, e uma estratégia ali, ele é criado pela própria mãe, foi amamentado pela mãe, foi educado, foi ensinado pela mãe, e depois de um período, já o menino grande, ele vai para o palácio,
E ele cresce como filho da filha de Faraó, como um príncipe, e tudo daí a história você conhece. Ele se torna depois o grande libertador, o grande líder, o líder, aquele que talvez um dos maiores líderes, se não o maior, mas aquele que Deus fala um dia chamando a atenção dos irmãos dele, do próprio Arão e de Miriam, quando começaram a ficar um pouquinho com ciúmes, porque só Moisés que dá ordem aqui, porque Moisés, tudo que ele fala, Deus fala com a gente também. Daí Deus chega e fala, com todos os profetas, eu falo através de visões, de revelação, mas com Moisés, eu falo cara a cara. Tem noção disso? Deus, falo com todo mundo é de um jeito, mas com Moisés é diferente. Com Moisés é tete a tete, eu e Moisés somos... Mas para chegar nisso, só chegou nisso por causa de uma família, por causa de uma mãe que escolhe algumas coisas. Eu não tenho dúvida que Deus tem planos para os nossos filhos. Eu não tenho dúvida que Deus tem plano para cada um das nossas casas. Essa é a vontade de Deus. E o inimigo, já sabendo disso, ele já começa a tentar. Ele sabe que uma adolescente, Deus já tem planos para a família, para a gestação dela, para o marido dela. Mas o inimigo já começa a tentar trabalhar aí, já para frustrar, para que ela tenha uma gestação precoce, para que de alguma maneira o filho venha fora de hora, num tempo onde não é legal, e que talvez o pai do menino não seja aquele que Deus pensou, que seja um homem que vá proteger, que vai amar, que vai cuidar, para que essa criança já chegue, já em meio a traumas, a tantas coisas, a rejeição, o inimigo ele quer fazer isso, e ele já começa desde muito cedo. Agora, em algum momento, nós, a nossa família, pais, os nossos pais, eu como pai, você como pai, em algum momento nós precisamos ter algumas atitudes para proteger, para salvar os nossos filhos, para salvar as nossas famílias. A primeira coisa que eu falei, a primeira lição que nós temos, como que Joquebede consegue criar filhos como esse, vencedor num tempo daquele, de ameaça, de morte, tantas coisas. A primeira lição que eu coloquei foi, não permitindo que uma ordem do Egito se torne ordem em sua casa. Foi a primeira coisa, a ordem do Egito era, mate o bebê, mate o menino, nasceu o menino tem que morrer. Joquebede falou assim, não, essa é a ordem do Egito, na minha casa a ordem é diferente, na minha casa a ordem é o seguinte, o menino veio para fazer a diferença, o menino veio porque Deus mandou, e se Deus mandou, é para fazer a diferença, é para cumprir um propósito, e cabe a mim como mãe, proteger, e eu vou fazer, eu vou virar uma leoa, eu vou brigar, eu vou bater, eu vou fazer tudo o que for possível, para que esse menino tenha o futuro que Deus sonhou para ele. Mas nós, hoje, nós vivemos ordem, o mundo tem a sua ordem. Joquebede não se conforma com a ordem de Faraó, não se conforma com a ordem do Egito. Não podemos hoje, nós não podemos nos conformar com a ordem do mundo, com a ordem de Satanás, com as inversões de valores, com tudo aquilo que o inimigo tem colocado, com o sistema de valores do mundo, com as ideologias, com as crenças ou com a falta de crença, com a incredulidade, com tudo aquilo que o inimigo tem colocado, jogado para as nossas casas, através de internet, através de influenciadores, através de amizades, através de tantas coisas. Romanos 12:2 diz o seguinte, por favor, coloca Romanos 12, não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Tem na versão, não se amoldem, não tomem o modelo, ou não sigam o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, para que Moisés, para que Joquebede, para que aquela família pudesse experimentar a boa
boa e perfeita vontade de Deus, eles não puderam se amoldar com o padrão, com aquilo que o mundo, que aquilo que o Egito jogava para eles, não. Eles têm um padrão, o padrão não é morte, o padrão não é assassinato, o padrão... Hoje nós precisamos fazer isso, o mundo vem, joga, isso é normal, isso é o certo, agora não tem mais problema isso, não tem mais problema aquilo. Não, eu não preciso me amoldar com os valores, pelo contrário, eu tenho que me amoldar com esse valor aqui. Não só eu, os meus filhos, a minha casa. Eu preciso de alguma maneira levantar uma bandeira. Hoje se fala muito em levantar bandeiras, e todo mundo levanta, e o povo de Deus, e muitas vezes os pais, não levantam a principal bandeira, que é a bandeira da palavra de Deus. Ou às vezes levanta, mas levanta assim, a principal coisa que a Bíblia de Deus, a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina, é o amor. Daí eu não vou entrar naquela questão do amor, voltar, você vai lá e pega a pregação do amor aí, que eu falei. Daí a gente vai, daí começa as discussões e a gente vai, olha lá, povo, como eu falei, esse povo pega um monte de texto da Bíblia para pautar as suas ideologias. Espera aí, você pega texto da Bíblia para fazer o que você quiser. Se você quiser base bíblica para assassinar, você tem. Você pega lá, fala lá, Deus mandou o povo quando entrar na terra assassinar, inclusive criança. Você pega esse texto e fala, tem base para matar até criança. Mas peraí, não tem um contexto? Você pega a Bíblia e pega texto, você faz o que você quiser com um versículo fora de contexto. Agora, texto fora de contexto só serve para pretexto, para pautar, para querer falar, e é o que se fala. Agora um monte de pais, hora que se depara lá, é verdade, eu também acho. Você sabe por que você acha? E quando eu falo vocês me perdoam, talvez não tenha ninguém aqui. Eu estou falando, talvez você fale assim, eu concordo com isso aí, porque eu também creio, eu vejo, e glória a Deus por isso, mas eu estou colocando aqui o que as famílias, muitas vezes da igreja têm, porque a gente vai recebendo e a gente, não, eu concordo. Muitos pais concordando com o que a televisão fala, o que a reportagem fala, o que a amiga... Não, olha, minha amiga falou tal coisa e eu concordo com ela. Ela falou que ela faz isso com a filha dela. E olha que menina linda, é linda, mas espera aí, porque é linda, porque virou padrão para você. Sabe por que você concorda? Porque você não conhece isso daqui. E a função tua era ser uma Joquebede que devia dar banho de Bíblia. Ela falava assim, não, o faraó fala isso daqui, mas eu tenho a lei guardada no meu coração. E quando eu tenho essa lei guardada no meu coração, eu tenho uma coisa, eu não peco contra meu Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu peco, daí não é pecado, eu vou contra o mundo, eu vou contra Faraó, eu vou contra os soldados do Egito, mas nunca contra o meu Deus, porque essa palavra, e meu querido, o que tem faltado muito nas famílias, infelizmente, é conhecimento da verdade, porque ninguém tem tempo, todo mundo trabalha igual doido, ninguém gosta de ler, ninguém consegue ouvir 5 minutos, porque hoje o mundo então a gente não ouve, a gente não lê, a gente não aprende, e daí a gente vai para a televisão, a gente ouve uma pessoa falando, e a gente acha bonito aquilo que ela falou, e de repente aquilo vira, eu acho que a gente não pode mesmo julgar. Espera aí, não pode julgar o quê? Mate o bebê, espera aí, isso daí está errado, não pode ser assim não. Mate o meu bebê, né? O meu Moisés, não vou aceitar não. Não, tem que ser assim, porque senão isso daí é preconceito. Peraí, isso não é preconceito não. Isso daqui é a minha maneira de crer, é a maneira como eu creio, como eu entendo. Eu não sou preconceituoso não, isso daí é só uma convicção, e uma convicção que protege meu filho da morte. Dá para entender? Amém? Eu queria falei sobre o coração. A mídia, os amigos, e eu vou chegar nisso, eles estão usando
aquela sementinha que eu falei que todos nós temos, o DNA do cão, que é o pecado, entrou na gente e a gente ficou com um DNA, uma sementinha que nos impulsiona para o mal. E daí, Faraó usa isso, o mundo, e a gente vai. Queria ler alguns textos com você, para toda vez que alguém, não, mas olha, isso é bonito, isso é amor, isso a pessoa está seguindo a vontade, o desejo, as coisas. Então, eu queria ler alguns textos, queria que você grifasse esse texto na tua Bíblia. Eu queria que você grifasse o versículo, para ver aonde que as pessoas que estão trazendo ensino, estão ensinando as nossas crianças, estão influenciando. Quem são essas pessoas? As pessoas que criam desenhos, filmes. Eu falei que talvez no encerramento, talvez eu vou trazer alguns filmes, não é só criança, adulto, as pessoas que criam programas de televisão, as pessoas que criam séries, as pessoas que estão criando tudo, sem falar educação, os mentores e tanta coisa aqui, eu não vou, mas tudo. Essas pessoas que estão de alguma maneira trazendo a orientação para dentro das nossas casas, essas pessoas estão sendo guiadas por quê? Por quem? Romanos, capítulo 1, eu não vou ler todo, mas depois se você quiser ler na tua casa, do versículo 18 ao 32, mas eu vou ler só alguns versículos, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Romanos, daí eu vou falando alguns versículos, vocês vão me acompanhando, não precisa ler todos. Eu vou ler alguns, para não entrar em algumas coisas, mas depois em casa, se quiser se ler do versículo 18 ao 32. Eu vou começar lendo o versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade, trocam, eles abafam a verdade de Deus pela injustiça. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, eles conhecem a Deus, mas não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. 22, dizendo-se sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos. 24 e 25. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, ou seja, o homem mesmo, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Do 28 ao 32, por favor. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, a palavra, todos os ensinos de Deus, Ele, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, olha, eles ficam pensando, o que agora a gente pode, agora tem mais esse tipo de gênero, agora tem mais aquilo, agora tem mais, agora é normal com criança, agora é normal, tudo é normal, eles ficam inventando maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, desobedientes, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que as praticam, tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso daí está na tua Bíblia também? Alguém abriu a Bíblia aí? Marque esse texto, isso daí é Bíblia.
Daí, da onde que vem tanta coisa? Da onde que vem tanta maldade? Da onde que vem tanta invenção? Da onde que vem tanta besteira? Esse texto responde, do coração. Porque o homem conhece a Deus, mas se vira, ele conhece a verdade, mas ele não quer a verdade, ele quer a mentira, e Deus, tudo bem, pode fazer. Vocês querem? Eu permito. E o homem vai naquele ladeira abaixo, e nós já estamos no finalzinho da ladeira. Porque você vai vendo, você vai percebendo as coisas, a gente já está quase no finalzinho. O problema é que isso está chegando nas nossas casas, por tudo isso. Agora essas pessoas, muitas vezes, e o final aqui, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, como falamos, a condenação eterna. Elas não só continuam praticando, mas também, e no final fala que tem alguns que aprovam. Está falando de quem não pratica, mas passam a falar assim, você quer saber? Eu acho que não é errado, eu acho que é certo. Está falando que tais pessoas também merecem a morte, ou seja, a condenação eterna. A gente precisa ficar muito esperto, tomar muito cuidado, porque aquilo que eu falei, a gente tem uma tendência nós amamos, e isso Deus colocou no nosso coração, nós amamos a nossa família, isso tem que amar, nós precisamos amar, mas a ponto do quê? De jejuar, de orar, de fazer igual Joquebede, de proteger, de fazer tudo que for preciso. E como eu falei, amanhã depois, os nossos filhos, eles têm as escolhas. Talvez a gente não vá conseguir proteger, e às vezes eles vão fazer as escolhas equivocadas. Mas nós não podemos cair no equívoco que muita gente tem caído. A partir do momento que meu filho escolhe errado, eu, para apoiar, eu começo a falar assim, puxa, eu vou apoiar, eu vou falar que não é errado também. E na verdade, porque se eu falar que é errado, eu estou falando que talvez ele vá para o inferno, talvez ele vá ser condenado. E para um pai, não, é terrível. Por isso que, como pai, eu ia clamar a Deus, eu ia falar para minha filha, como eu falei, eu ia apoiar, estar junto. Isso não, a gente tem que estar sempre, filho é filho. Você não tem que virar as costas, espero que vocês entendam. Filho, você não pode virar as costas nunca. Mas uma coisa é você virar as costas, outra coisa é você virar as costas para a verdade de Deus. Eu não vou virar as costas para o meu filho. Então eu viro as costas para Deus, para a verdade de Deus. Não, eu não vou virar as costas nem para o meu filho, muito menos para a verdade de Deus. Pelo contrário, eu vou falar, meu filho, eu te amo e eu estou aqui, Deus te ama, eu estou aqui sempre que você precisar, mas eu vou estar orando, porque você conhece a verdade. Eu já conversei, como eu falei, aqui nesse gabinete, já conversei e Deus ama todos, porque a gente vira e mexe e volta, e eu tenho que falar sobre homossexualidade, como se fosse o problema. Se isso fosse o problema, tem tantos outros problemas na igreja, que tem gente que não tem esse problema, mas é avarento, é orgulhoso, é tanta coisa, que às vezes, mas eu quero falar sobre, um dia eu estava conversando com uma pessoa que tem esse problema, essa dificuldade, e eu perguntei, você luta com isso? E a pessoa falou, eu luto, pastor, e estou aqui, que eu busco a Deus, porque eu sei que é errado, eu sei que é pecado. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você tem amigos? Tenho amigos. A maioria
Eles por mais que tenha essa guerra de, não, isso Deus aprova e não sei o quê, eu queria saber, no fundo, todo mundo acredita que Deus aprova, que a pessoa falou, pastor, eu de 10 amigos, todos têm a noção de que é errado e é pecado. Não tem um. Eles podem sair gritando, falando, mas todos têm a noção que de alguma maneira não é a vontade de Deus. Eu falei, glória a Deus, porque é luta, vamos ajudar, vamos estar juntos, vamos orar, vamos amar. Por isso que eu falei aqui, eu tenho ovelha que luta com isso. Quando eu falo que eu tinha ovelha, que luta com isso, porque eu não tenho ovelha aqui que é homossexual. Porque não é, como não tem ovelha adúltera, como não tem ovelha orgulhosa, eu tenho ovelhas que sofrem para lutar com esses sentimentos que o inimigo soprou na humanidade, e por causa de um coração corrompido, a gente acaba cedendo e indo às paixões. Isso são paixões que nós, por causa do pecado, veio. Então, o homossexual é a mesma paixão que aquele que é casado e começa a olhar, ele tem vontade de ter relação sexual com outras mulheres. Isso é o mesmo erro, é vontade. Agora, porque ele tem vontade, é uma vontade pecaminosa. Ele vai seguir a vontade dele, é uma paixão que ele vai ter que pedir, Senhor, que na cruz do Calvário, eu sei que o Senhor lá levou essa vontade, na cruz do Calvário, o Senhor me libertou do domínio do pecado, porque isso é o pecado querendo me dominar. Todo tipo de paixão, quer seja ela por mulher, homem com mulher, mulher com homem, todo tipo de erro, orgulho, tudo isso, Jesus na cruz do Calvário nos libertou. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora vocês já não estão sob o domínio do pecado, porque de alguma maneira nós estamos sobre a graça. A graça, na cruz do Calvário, Jesus nos chama para a graça, e nós não precisamos mais. Agora é fácil? Por causa disso, então eu não tenho mais vontade. Eu sou homem e não tenho mais vontade. Eu sou casado, eu nunca mais olhei para nenhuma mulher. Não, a minha carne continua aqui, como a carne do homossexual também continua ali, como a carne do cara que tem problema com dinheiro também continua ali, como a nossa carne continua aqui. Mas nós precisamos saber, isso é o Egito, é o complô do faraó com o Egito querendo me rebentar, querendo matar o Moisés, o libertador que há, na verdade, que eu nasci para ser. Eu nasci para ser um profeta do Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, meu querido, se você tem problema de qualquer ordem, de qualquer segmento, você luta com pecado, teu filho luta com pecado, porque o Egito de alguma maneira já colocou, nós estamos num mês, e como eu falei, conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos agir como Joquebede, nós vamos começar a proteger os nossos filhos, nós vamos falar a verdade, nós vamos amar, nós vamos fazer o que for preciso, nós vamos jejuar, nós vamos lutar, mas nós vamos prevalecer, porque maior é o que está em nós. Joquebede prevaleceu. Joquebede falou não para a ordem do mundo. A ordem do mundo pode ser a ordem do Egito, pode ser em qualquer outro lugar, mas na minha casa não. Que essa possa ser uma atitude minha e tua nas nossas casas, em nome de Jesus. Segundo, primeiro é não permitindo que uma ordem, lições que a Joquebede nos ensina? Primeiro, não permitindo que uma ordem no Egito se torne ordem na sua casa. Segundo, escondendo, já falei, protegendo os filhos do inimigo. Joquebede escondeu Moisés por 3 meses, ou seja, enquanto ela pôde, enquanto estava no controle dela, ela protegeu. Meu querido, nós precisamos proteger os nossos filhos enquanto nós pudermos. Nós precisamos proteger os nossos filhos do celular, da internet, dos desenhos, de tudo aquilo de influência, de amiguinhos, de casas de pessoas que a gente não conhece. Não, ele foi na casa do amiguinho tal. Conheço a mãe e o pai. Você conhece o que se fala, qual é a cultura, o que se prega ali,
qual é a influência que o teu filho vai receber. Ah, não, mas ele já tem 15 anos, eu não controlo mais. Tudo bem, você controlou, você escondeu ele. Até que idade? Até os 3 meses? Joquebede escondeu enquanto deu. Você tem escondido até quando dá? Ou o primeiro choro você já dá um celular? Você tem... eu vou dar o celular, mas cada minuto eu não sei mexer nessas coisas aí, eu não sei em que site ele entra, eu não sei o que ele vê, porque eu não sei. E os pais, a gente sabe muito menos do que eles dão banho na gente. Então a gente não sabe o que eles entram, o que eles vê, o que eles fazem, eles apagam tudo e tal. Você já pensou em proteger e falar assim, eu quero ver, mas eu vou levar num cara que entende, tem como eu ver tudo que meu filho viu? Ah, não, mas eu confio no meu filho. Meu querido, não faça isso. Nós precisamos ensinar, sim, os nossos filhos a falar a verdade. Nós precisamos, mas enquanto você tiver controle sobre eles, controle-os. Entre no quarto, não deixe porta trancada. Não, essa coisa que a gente começou, ele tem, né? Isso daí ele tá, como que é? Tá privacidade, tá? E daí vem a filosofia, vem a psicologia terrena, vem a psicologia do Egito, vem os pais do Egito, como eu falei. Vieram pais do Egito, de uma certa idade, 13 anos, a Ana Laura quis namorar. E, não, tem que deixar. Não vou deixar. Por que tem que deixar? Porque senão vai fazer escondido. Não, tu pode até fazer, mas vai fazer escondido, vai saber que é errado. Pode fazer escondido. Pode, eu sei que faz. Mas vai saber, igual coisa que eu fiz escondido, e a coisa queimava. Chegava em casa azul. Nossa, será? Eu sonhava com Deus, que sonhava com a gente no inferno. Cheguei a sonhar que eu estava indo para o inferno, de mentir para o pai, para a mãe. Se tem, não, hoje não, então não, tira esse peso do filho, deixa ele fazer tudo que é errado agora, não sendo errado, porque você já deixou, não, pode, tira, porque senão ele vai fazer errado, mas sabendo que é errado. Sabe, são tantas coisas. Meus queridos, quantos pais levam susto de quando pega celular de filho, quando fica sabendo, quando vai conversar com um amigo, com uma amiga, quantas coisas, por mais que os filhos sejam, e os filhos, como eu falei, vocês lembram que eu falei semana passada, aqui não sei quem estava, eu quero que todo mundo, a igreja inteira assista, a de quinta-feira passada dessa, que de 70% a 95% de pornografia, de coisas ruins, chegam para as crianças e para os adolescentes, sem eles procurarem. Vocês lembram disso daí? Não é, então, não estou falando que teu filho é ruim, não. Teu filho é gente boa, você é criado, mas chega coisa, o inimigo manda o soldado, não é soldado não, manda todo mundo ir lá dentro da tua casa matar o bebê. Manda através de tudo. Estou correndo. Então, preserve, proteja o máximo. Sabe o que protege, o que preserva, o que protege demais os filhos e nos foi roubado das famílias? Vocês sabem o que é? Eu falei isso, é um culto doméstico, palavra, oração, como eu falei, não, eu vou falar um outro negócio aqui, que é mais simples, mais difícil, mais complicado. Disciplina, correção, falar não. Olha porque hoje não se pode falar, não se pode corrigir. Como eu falei, hoje os pais numa casa são os filhos. Como assim? Quem que decide que canal que fica na tua casa? Quem decide aonde vai comer na sua casa quando sai? Quem decide aonde que vai ser o passeio? Quem decide quem senta, qual lugar da casa? Os lugares da casa? Quem decide, na verdade, tudo na sua casa? Isso daí é o que foi colocado para a gente, disciplina, já foi criado até lei para não
E quando eu falo, a palavra de Deus fala sobre vara, sobre ensino, sobre correção. Mas tem dois problemas que eu vejo. Porque a disciplina, a correção, o não, colocar a disciplina como correção, sumiu das casas por dois problemas, por duas coisas. Primeiro, por causa de uma geração que sofreu muito por conta da disciplina. Nossa, meu pai era muito rígido, eu sofri, eu vim de um tempo que eu passei dificuldade, eu sofri muito, então eu quero poupar o máximo do meu filho. Eu não quero que ele sofra nada. Como eu sofri, ele não vai sofrer nada. Então ele não ouve não, ele tem tudo, porque você não teve nada. Então você procura fazer tudo para ele. Outra situação é, ele já sofreu, vamos outra. Os avós, os tios, pessoas que cuidam porque os pais tiveram problema. E daí essa criança, por já ter traumas, todo mundo tenta compensar. Quem vai criar, não, porque já teve, já sofreu, então vamos compensar. Eles não vão falar não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Falta disciplina. Mais uma coisa, mais um motivo por que falta disciplina. Outros não corrigem, não disciplinam, porque já são de uma geração de mimados. E não têm estrutura de sofrerem o dano. Porque você corrigir filho, tem que ser macho. Tem que ser homem, tem que ser mulher, porque corrigir filho dói demais nos pais. O pai sofre muito mais para corrigir, para falar não, para isso daí. Daí já vem os filhos que agora são pais, são filhos que não foram ensinados, não foram corrigidos, nunca sofreram na vida. Agora você acha que eles vão sofrer como pai, falando não para os filhos? Não, porque como que eles vão sofrer? Eles não estão acostumados a sofrer. Para falar não para o filho é complicado. Para corrigir filho, meu Deus, para falar não para o filho. Eu não consigo. Ver minha filha chorando, então eu já dou. Alô, som. Por conta disso, ou sofreu muito, ou já são pais mimados, se tornaram pais sem ter experimentado. Agora vamos para... E assim vai. As famílias estão sendo criadas. A gente não tem feito como Joquebede, a gente não tem protegido, porque a disciplina, a correção, é um dos maiores meios de proteger os filhos. Você quer ver? Teria mais de 20 textos bíblicos, mas eu separei só 4, porque não teria tempo. Mas eu queria muito que você anotasse. Provérbios 22:15, na NVI, por favor. Provérbios 22:15. Olha o que a palavra de Deus fala. E o que você vê que tem até lei proibindo. Obrigado. Já colocou? Então vou só um tempinho aí. Alô, som. Eu prefiro esse porque eu tremo muito. Eu, Lucas, a gente acho que tocou muito teclado, de tocar tanto teclado, a gente treme um pouco, né, Lucas? Então, às vezes, mas você prega com ele, né? Você não, é que você é novo ainda, né? Daqui a um tempo você vai precisar. Hoje eu cheguei num lugar, não conhecia o rapaz, daí a pessoa falou: o senhor é pastor, né, da igreja lá, né? Tem vontade na igreja do senhor? Falei, que bênção, vai ser muito bem recebido. Já assisti o senhor pregando, o senhor prega aquele negocinho assim, né? Eu falei, sou eu mesmo, ele prega com esse negocinho aí. Eu falei, mas vai lá, você já assistiu? Já assisti. Tenho amigo lá, tenho bastante amigo. Eu falei, então, que vai sim. Não, mas eu vou. Então, se você estiver assistindo, eu estou esperando você aqui, viu? Então, vamos lá. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança. A criança nasce insensata.
mas a vara da disciplina ou a correção a livrará dela. Do quê? Da insensatez. A correção, a disciplina, vai livrar a criança da insensatez, da ignorância e de coisas desse tipo. Provérbios 23, 13, por favor. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Quanta gente, quantos adolescentes, quantos jovens morrendo cedo porque fizeram o que queria. Ah, não é, eu faço porque não é do meu jeito e está lá. Vai lá e começa a se dar mal, vai lá, vai para uma penitenciária, vai para a cadeia, vai para tantos lugares, sem falar outras coisas mais, às vezes tem uma vida desgraçada, porque de alguma maneira faltou correção, disciplina, porque sempre fez o que quis. Vai lá, não falei, né? Vai lá. Provérbios 29, 15, coloca na NVT essa daí, por favor. Provérbios 29, 15, na NVT. A vara da correção dá sabedoria, a disciplina, a correção faz com que uma criança a pessoa vai adquirindo sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, coloca na NVT, por favor, a si mesma envergonha sua mãe, mas coloca na NVT esse versículo aí, por favor. Está na NVT? A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. Olha só, tem faltado disciplina, tem faltado correção por aquilo que eu falei. Vamos ao último de hoje, mas se quisesse eu passo uma lista de 20 para você. Provérbios 13, 24, na NVT também, por favor. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24 na NVT, por favor. Na NVT. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Não, sabe por que eu não falo não? Porque eu amo muito, eu não quero ver ele falar, não quero ver ele chorar. Eu quero dar tudo que ele tem. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Bíblia, por isso que você vê uma cultura, a televisão, inclusive as leis, querendo tirar o filho do teu controle e passar para o governo, passar para a escola, passar para a creche, passar para a igreja, passar para todo mundo, para que você não ensine o seu filho, não corrija, não o oriente. E como tem faltado isso, meus queridos. Isso daí, sabe o que é? É enquanto a gente pode estar lá escondendo os filhos dos soldados do Egito. Está lá, nós precisamos fazer isso como igreja. Nós precisamos falar. Porque, sabe o que acontece? Chega numa igreja, um jovem, fala assim, você não pode tirar a cadeira do lugar, porque a gente hoje está com lei aqui, a gente tem que seguir regra. Não, mas eu vou colocar a cadeira onde eu quiser. Porque eu sou acostumado a fazer isso. Eu faço o que eu quero na minha casa, eu faço o que eu quero na loja de brinquedo quando eu sou criança, eu faço o que eu quero, aonde eu quero, na escolinha lá da igreja. E se os professores não tratar do jeito que a minha mãe trata, eu brigo ainda, vou lá, falo para minha mãe, a minha mãe vai lá e briga com os professores ainda, com os professores da igreja, com os professores da escola, briga com todo mundo, porque o filhinho ouviu não. Que a gente possa ser uma Joquebede e blindar os nossos filhos com essa ordem, com esse conselho do Senhor, que é a disciplina. Nossa, eu teria tanta coisa, daí eu falei, o terceiro, usando os recursos, criatividade, esforço. Eu falei da palavra de Deus, a importância de ensinar as crianças a palavra de Deus. Falei da importância da oração. Agora ainda tem um tempinho. Eu queria falar da importância da ajuda dos irmãos.
versículo 4, 7 e 8 de Êxodo 2, por favor, coloca aí. Olha só, a mãe faz o melhor, ela protege, ela faz não sei o que, mas chega uma hora que ela fala: Miriam, a irmã mais velha, você pode me ajudar? Eu tenho coisa, talvez se eu for, eu vou chamar muito atenção, porque eu sou uma escrava. Eu preciso que você me ajude. Isso me mostra que por muitas vezes a Miriam deve ter ajudado. Muitas vezes a irmã lá em algum momento, olha, está passando um vizinho aí, e está batendo aí. Miriam, leva o Moisés lá para dentro, fica, balança ele, faz alguma coisa que eu vou distrair os vizinhos. Agora, se fosse uma menina, não vou fazer, mamãe, estou assistindo a Galinha Pintadinha. Não vou fazer. Miriam já tinha responsabilidade. É compartilhar a responsabilidade na família. Família é importante a gente perceber que já a mãe tem responsabilidade, o pai tem responsabilidade. O pai não faz porque já trabalha fora. Tem um monte de filho com problema, porque o pai trabalha fora e precisava de uma conversa com o pai, mas o pai, responsabilidade da mãe. Daí a gente atende aqui os filhos, na verdade não era a responsabilidade da mãe, era o pai que devia assumir a responsabilidade. Mas às vezes o filho está sendo pego pelos soldados, porque o pai não quer assumir a sua responsabilidade. Porque o pai quer pescar, o pai quer se divertir, o pai quer fazer aquilo lá porque ele está cansado, como se a mãe não tivesse cansada, como se a mãe não cansasse. E como a responsabilidade de, aqui nessa casa, Moisés não morre porque Deus tem plano, fosse só da mãe. Não, meu querido, eu quero dizer um negócio: o dia que você chegar no céu, a tua esposa vai passar na fila e vocês dois não vão passar junto. Vocês dois não vai dar para um empurrar para o outro. Não vai dar, mas essa, a esposa vai passar. E aí, como que você cuidou da minha herança? Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Então parabéns. Agora a vez do marido: como que você cuidou da minha herança? Eu dei um monte de brinquedo, não sei o quê. Puxa, mas você viu que ele passou por essa situação, por aquela situação? Então, mas a mãe, não, a mãe já passou por aqui, já conversei, já estava tudo certo com ela. Mas essa parte foi tua. Mas não, meu querido, você esqueceu que você é o sacerdote da casa, você era responsável por isso. Essa crise que teu filho passou foi porque faltou pai, não faltou mãe. Tem muitos filhos, tem muita família tendo problema porque está faltando pai, está faltando sacerdote, porque, vamos orar? Minha esposa ora. Vamos comprometer com Deus, vamos na igreja? Minha esposa vai. O filho está com problema. Minha esposa leva. A esposa. Meu querido, eu quero falar, você vai responder sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família, pode ter certeza. E como meu pai fala, vou pegar uma fala dele, eu não queria ser muitos pais nesse momento, porque vai ser um tal de, mas eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu fiz, não, meu querido, mas isso faltou. Nós precisamos, se não fosse Miriam, se não fosse a Miriam, mesmo novinha, fazendo a parte dela, muitos filhos, nós precisamos cada um fazer a sua parte na família, nós precisamos assumir responsabilidade, não só jogar para um, para o outro, filho, você já pode me ajudar, você já tem uma certa idade, a mamãe está sufocada aqui com um monte de coisa, você pode arrumar sua cama assim, você pode fazer isso, você pode cuidar do teu irmãozinho lá, tal, já pode começar a ensinar responsabilidade. Nós precisamos disso, as famílias elas precisam compartilhar responsabilidade, nós precisamos ensinar compartilhamento de responsabilidade. Miriam ficou lá, não li o versículo, coloca o versículo aí, por favor, Êxodo 2, versículo 4, depois pula para o 7 e 8, Armando, o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria.
Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus? Miriam, você faz isso, ó, a mulher vai ver, se ela pegar o Moisés, vai lá, fala para ela, oferece. Ah não, mas isso eu não faço, eu posso até olhar, mas conversar eu não converso. Miriam, é uma vida, olha, Miriam, faz, conversa, fala, faz aquilo. Miriam já era uma menina de Deus, já pode, o que é? É para eu olhar, é para eu falar. Eu imagino essa menina já no caminho orando: Senhor, proteja meu irmão dos crocodilos. Ai, Senhor, que as servas vejam, lá está chegando. Senhor, faz aquela serva, está perto, faz aquela serva vir. Ai, viu? Ai, agora, Senhor, que a filha do faraó possa achar Moisés bonito, que possa conquistar o coração dela. Ai, conquistou. Ai, Senhor, que agora, a hora que eu na conversa, que ela possa, aceitar o que eu vou falar para ela, me ajuda, que eu possa falar o certo. Eu não tenho dúvida que Miriam ficou assim, porque já era uma menina de Deus, já era uma levita, já era alguém que aprendeu na casa já, a mãe, da mesma maneira como protegia Moisés, protegeu a Miriam, já era uma família de Deus. E daí, essa menina consegue e vai, e tudo isso daí é coisa linda. E isso daqui também eu quero trazer algo, não é só na família, a importância de compartilharmos responsabilidades na família da fé. Importante termos Miriam perto de nós, importante ter Miriam perto dos nossos filhos. Eu fico assim, uma das coisas que mais sustentam os nossos filhos na igreja, faz com que eles permaneçam na igreja, sabe o que é? São as companhias, as amizades. Só que isso precisa partir de nós. Muitas vezes nós temos mais amizades fora da igreja do que dentro da igreja. Muitas vezes meus filhos brincam com mais pessoas de fora da igreja. Qual é as amizades dos meus filhos? Meu filho, é do lá o professor, professora, é a turma lá que tem da igreja. A igreja não tem não. Daí começa a chegar uma certa idade, o que ele começa a ouvir? O que ele admira? O que ele está admirando? Essa... não, mas é uma turma boa. Não, eu sei que é uma turma boa, eu sei que não tenho dúvida que... Mas espera aí, será que essa turma está falando sobre buscar a presença de Deus, sobre oração, sobre palavra de Deus? Ou está falando só sobre carro, que é bom, sobre matemática, que é bom, mas está... quanta coisa a gente precisa realmente colocar os nossos filhos. Espera aí, eu já me preocupar. Espera aí, tem aquela pessoa lá, tem criança, aquela pessoa tem... vamos lá, é uma pessoa boa, vamos tentar inserir os nossos filhos nesse conceito, nesse contexto. Mas a gente não liga nada. Não, mas de alguma maneira, lá, meu filho não está querendo mais na igreja. Você não tem nada a ver com isso daí. É a igreja que não está fazendo nada. No tempo de você pensar em encher teu filho de Miriam por perto, mas daí, de repente, as companhias, as amizades, as influências dos seus filhos começam a ser isso daí, não, mas eu estou orando. Mas se não for uma Miriam conduzindo, e como é importante aqui, e eu queria incentivar, porque isso é uma coisa que às vezes a gente não repara, e nossos filhos precisam ter amizade, é importante, mas muito importante é que os nossos filhos tenham amizades com Miriams. Pense nisso, meu querido. Por último, a última coisa que Joquebede fez que me ensina é confiar e declarar os propósitos de Deus na vida dos seus filhos. Imagine, depois dos 3 meses, não dá mais, eu vou ter que colocar esse menino, eu tenho um plano, mas na hora de colocar no Nilo, será que vai dar certo? Será que os crocodilos não vão comer? Será que a filha vai pegar? Será que a filha do faraó vai pegar? Será que vai dar certo? Daí depois,
A hora que ela vem, ela consegue criar o menino, dá tudo certo. Depois de entregar no palácio, a hora que ele começar a ver tudo, conhecer a cultura egípcia e se deparar com tudo isso, será que vai dar certo? E depois, a hora que ele for para o deserto, sumir, será que... sabe o que me leva a crer? E para mim, uma mulher que faz isso, pais que fazem isso, que não permitem a cultura do mundo entrar, que está lutando, que está fazendo, que está blindando, que está falando, que está ensinando, que está se esforçando para blindar, para cuidar, está orando, está ensinando a palavra, está aí fazendo. Ela só faz isso porque ela confia que Deus tem um plano para a sua família e para os seus filhos. Então, na hora de colocar o seu filho no Nilo, tudo aquilo que levou Joquebede a fazer aquilo, foi uma fé, foi uma confiança. E com certeza, a hora que ela colocou, a hora que ela entregou, ela falou assim: meu filho, eu sei que o Senhor vai te guardar. Eu sei que o Senhor vai colocar os anjos dele, nenhum crocodilo vai pegar você. Eu sei que a filha do faraó, eu sei que tudo vai dar certo, sabe por quê? Porque Deus tem planos para você. Os planos que Deus tem para você são planos de paz. Eu sei que você nasceu para fazer a diferença. Eu sei que Deus tem bênçãos e mais bênçãos sobre você. Eu sei que a poderosa mão de Deus está sobre você. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Eu sei que a minha filha veio para fazer a diferença nessa geração. Eu sei que Deus tem bênçãos para ela. Eu sei que ela pode passar por um Nilo cheio de crocodilo. Eu sei que ela pode um dia ter que atravessar um deserto. Eu sei que ela pode, às vezes, eu não ver ela no momento concretizando os propósitos e os planos de Deus, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde, esses planos vão acontecer, porque isso é a vontade de Deus, porque meus filhos nasceram com o propósito de glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Por isso que eu faço, por isso que eu tento aprender com Joquebede, por isso que nós, como povo de Deus, precisamos receber essas palavras, e não como crítica, não como, nossa, o pastor está batendo, e não sei o que. Nós precisamos receber essas palavras, falar: é isso mesmo, a minha casa vai ser assim. Eu sei que os meus filhos, não, mas estou com problema, meu filho está no deserto, meu filho, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas é sempre tempo bom do nosso Deus, é que Ele não leva o tempo do erro. A partir do momento que eu falo como filho pródigo, eu caio em si, falo: eu vou tomar o caminho de volta, eu vou retornar. Será que Deus vai me aceitar? Pelo menos como escravo, como empregado? Deus vai além, Deus restitui, Deus restaura e faz muito mais. Então, se na tua família em algum momento não fez errado, volte, se arrependa, porque o Senhor te recebe não só como escravo, mas Ele quer te restituir como filho e como uma Joquebede. Se você estiver disposto a assumir o papel, falar: não, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou blindar os meus filhos, e mais, eu vou sempre confiar nos planos de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa, e eu vou declarar, porque daí, meu querido, você pode perceber. Você imagina que foi fácil para essa mãe fazer tudo e de repente abrir mão do filho? Agora eu tenho. Você imagina como que foi ela soltar o menino no Nilo? Daí depois você imagina como foi a mãe criar, amamentar, fazer. Eu sei, e de repente falar assim: não, mas agora vai para o palácio, vai para a cultura, vai para esse mundão, vai para a faculdade, começou a namorar, vai casar, vai para longe de mim. Será, como que vai ser? Não, mas o que eu fiz, eu criei, eu confiei, eu sei que Deus tem planos, e aquela semente, tudo aquilo que eu fiz, Deus vai confirmar, e Ele pode passar o tempo, pode ir, pode ir até para o deserto, pode se desviar, pode acontecer o que for, mas os planos de Deus serão cumpridos, vão se cumprir na minha casa, na minha família. Joquebede declarou isso. Em nenhum momento, mesmo depois, imagine 40 anos depois, ele
ele lá, Moisés no palácio, ela imaginando, acho que é agora que vai se cumprir, ele vai ser o príncipe, ele vai ser o herdeiro do trono, ele vai fazer, de repente sai tudo errado, ele tem que se torna um fugitivo e some, fica 40 anos sem ela saber, será que morreu ou não morreu? Mas essa mulher para mim, eu creio que em nenhum momento ela falou, meu filho morreu. Ela falou, não, meu filho não morreu porque eu não salvei ele, eu não fiz tudo aquilo que eu fiz para ele morrer lá. Deus livrou ele dos crocodilos, Deus livrou ele dos soldados, Deus livrou ele todo esse tempo porque Deus tem um plano na vida dele. Eu sei que Deus tem plano na vida de filhos aqui, na casa, na família. Se você já passou frustrações na tua família, não pense que não é por alguma coisa. Deus é aquele que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele pega tudo, até as coisas ruins, para transformar em bem, para cumprir os propósitos e planos dEle. Isso é para você, para a sua casa e para os seus filhos, em nome de Jesus. Quero terminar, o Ministério de Louvor pode subir. Não sobe não, porque senão vai atrapalhar aqui, só vou terminar lendo 3 versículos sobre promessa. Salmo 144, 12. Salmo 112, 2. Vocês não gostam quando eu falo muito assim, né? Um por um, vocês preferem. Então, Salmo 144, 12. Promessa de Deus para a tua casa, para as tuas gerações. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Eu não conhecia esse versículo, já li, devo ter lido, mas nunca reparei. Eu achei tão lindo esse texto, esse versículo. Mudou? Não, volta, é 144, 12 ainda. Achei demais esse versículo. Volta no 144, 12. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. A linguagem da Bíblia era daquela época. Acho que o autor fala assim, ele viu uma coluna esculpida num palácio, imagina no palácio de Salomão lá, aquelas coisas lindas lá, ele falou, minha filha vai ser isso daqui, vai ser algo maravilhoso, isso é o que Deus tem para minha filha, isso é o que Deus tem para a posteridade, pode ir. Isso está tomando posse ou não? Não tem filho, toma posse já para o futuro, já aí. Não, eu sou filha, então você é essa coluna aí, ó, Deus que te fez para ser essa coluna aí. Salmo 112, 2. 112, 2. Está 12, 2 aí. Salmo 112. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Isaías 54, 13. Daí, passando esse versículo, vocês podem subir já. Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. São tudo promessa, meu querido. Minha mãe, quando eu nasci prematuro. E não vou falar o que eles falam, que só tinha cabeça e barriga, né? Eles falam que só tinha cabeça e barriga. Devia ser feinho para danar. Não sei se melhorou muito. Porque hoje estou careca também. Ai, mãe, ficou assim de novo, viu? Mas daí ela fala que ela foi lá me ver na incubadora, né? E falava, eu nasci de 8 meses. Naquela época falava, de 7 meses vinga, de 9 vinga, mas de 8 não vinga. E tinha já quantas palavras assim, né? Eu nasci muito pequenininho, fraco e essas coisas assim. E daí ela falou que o primeiro dia ela foi lá e começou a declarar um salmo sobre a minha vida. E daí eu tomei posse desse
O Senhor é quem te guarda. Salmo 121, Salmo 121, né? O Senhor é quem te guarda. O Senhor te abençoe, o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. Mas eu lembro que daí eu sempre assim, eu ia sair de casa, ela falava assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda. Ia sair de casa, o Senhor é quem te guarda. Outra coisa que eu cresci ouvindo, que teve uma época que me irritava, você vai ser pastor. Me irritava isso, teve uma época, você vai ser pastor, você nasceu, daí eu lembro que teve uma época que eu comecei a brigar com meu pai. Pai, não sei, mas você só nasceu por causa disso, eu pedi para isso, se não fosse isso, você não teria nem nascido. Falava assim, meu pai tinha tanto, a gente quando é moleque, a gente é tupetudo ainda. Então, nós nascemos, porque Deus tem planos, o Senhor Ele nos guarda. Eu passei por situações? Passei, por isso que às vezes eu converso com algumas mães, e eu como pai, também às vezes passo por situações que a gente fica assim, ai meu Deus, será? Ai Deus, tem misericórdia. Mas daí o Senhor vem e fala, eu estou no controle, tua família, tua casa, teus filhos são meus. Parece que às vezes se ele não ouvir essa daí, vai ser que música que vocês pensaram? Não seremos abalados. Eu fui para outra, mas pode ser não seremos abalados. O Senhor Ele vem e às vezes a gente fica desesperado por causa dos rumos que às vezes os nossos filhos tomam. Mas o Senhor é aquele que mandou Moisés. O Senhor é aquele que mandou esse teu filho. O Senhor é aquele que mandou a nossa casa, a nossa família. E toda vez que o inferno se levanta, daí você pode ter certeza, é por causa de um motivo. Porque Deus tem um plano para Moisés. E daí o inferno se levanta, quer matar, quer destruir. Mas eu quero dizer que maior é o que está em nós. Maior é aquele que sustenta a nossa casa. Maior é aquele que sustenta Joquebede. Maior é aquele que fortalece, que nos dá sabedoria, que manda palavras. Eu tenho certeza que Joquebede teve um momento de querer desistir, de se abalar, mas tinha profeta naquela época também. Com certeza Deus levantava homens, como tem levantado pastores, outras pessoas para falar. Deus tem planos na tua casa, na tua família, não desista. Deus está cuidando dos seus, está cuidando da tua casa, está cuidando dos filhos, dos netos. Deus tem planos e promessas para a sua casa. Então pode crer que você não vai ser abalado. O inimigo vai soprar, mas a nossa casa não vai cair, porque a nossa casa foi construída de tijolos, e mais do que isso, foi construída de tijolos em cima de uma pedra angular, de uma rocha chamada Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos cantar essa música aí para encerrarmos.